estamos aqui para mais um podcast, a Z Convida, entrevistando a engenheira e arquiteta Simone Pons. A Simone é natural de Bagé, mas mora há muito tempo em Pelotas e é uma parceira da Z Galeria. Inclusive, ela está com a Sala da Lareira aqui de Bagé com a sua assinatura. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a escolha de um sofá e para cada ambiente e também a escolha das almofadas. Simone, eu gostaria de começar te agradecendo a tua participação aqui no nosso podcast e pedir para tu falares para nós da onde que vem essa tua habilidade na decoração e contar um pouquinho também da tua trajetória. Obrigada. Eu que agradeço estar aqui com a Ângela. Eu sou parceira da Z Galeria, né? E fico super feliz em ter sido convidada para participar do podcast. Eu acho que a gente registra, né, esses momentos que são bem importantes. Então, a minha trajetória já é longa. Eu sou daqui de Bagé, como a Ângela falou, meu escritório é em Pelotas e eu trabalho atualmente com projetos de interiores residenciais de alto padrão. Mas a história começou lá atrás, quando eu fui para Pelotas estudar e fazer vestibular. Eu me inscrevi na engenharia, sempre gostei de matemática, enfim, tenho uma facilidade. E aí passei na engenharia. No ano seguinte eu estudei e acabei passando para arquitetura, na Universidade Federal de Pelotas. E aí quando eu cheguei em casa eu disse, ai pai, passei na arquitetura, então vou fazer arquitetura. Ele disse, não minha filha, tu vai ser engenheira. Se tu quiseres, tu podes também fazer arquitetura. Bom, e aí, assim, a arquitetura é realmente uma paixão. E eu fiz os dois cursos e trabalhei então até uns 8 anos atrás com uma sociedade, enfim, fazendo reforma, obra civil, arquitetura de interiores, enfim, todo aquele pacote completo, vamos dizer assim. E também já tive loja nesse período, fui sócia da Antepar em Pelotas. Mas aí os negócios, enfim, acabaram migrando e aí eu me reposicionei na arquitetura, né, Ângela? Foi quando eu consegui, de fato, fazer a decoração de uma casa, que eu acho que para mim não é que não seja o mais importante, mas para mim a finalização é a cereja do bolo. A cereja do bolo. Exatamente, o bolo pode ser gostoso, pode ser grande, tá com um merengue bonito, mas se tu não tem aquele algo a mais, tu não consegue usufruir de todo o prazer de uma casa bem planejada. Exatamente. Na decoração, né, nos acabamentos, na iluminação, nos tecidos. E de onde vem esse teu gosto pela decoração? Porque tu disseste que tu gostas da matemática, né? Então seria mais a engenharia. Mas, no fim, a arquitetura que te seduziu. Exatamente. Eu também, nesse reposicionamento, eu acabei revisitando, como diz assim, a vida, né? E aí eu me dei conta que na minha casa eu cresci em meio à decoração. A minha mãe tinha habilidade de costura e sempre gostou de decoração, gostava de moda também. Então, eu me lembro do meu quarto, por exemplo, que trocava de decoração, vamos dizer, a cada 2 anos. Que maravilha, né? E a gente morava numa casa grande, casa antiga aqui em Bagé, com meus avós, e a mãe que comandava. Não, agora o teu quarto é aqui, muda para lá, cama, colcha. Me lembrei de uma colcha azul marinho que eu tive, que tem muito a ver hoje com até o tecido que eu uso no meu escritório. Eu tenho o tecido da Entreposto, né? Então, tá sendo assim muito bom poder realizar todos esses trabalhos assim de arquitetura de interiores e decoração, que eu gosto de dizer decoração, porque realmente o objeto, a flor, o copo, a bandeja. Então, acho que isso enriquece o lar, né? Às vezes tu pode até com uma base mais ou menos, mas tu dá uma repaginada num quadro... É o detalhe, né? A casa é o detalhe muda, que faz né? a diferença. Exatamente. Não, inclusive, agora na montagem desta sala aqui da lareira, né?
a gente pôde observar, assim, a tua maneira de trabalhar, tu tem uma maneira mais calma, mais tranquila, e vai colocando uma coisa aqui, uma coisa ali, no final, assim, fica esse ambiente maravilhoso, Ai, que cheio de bom. detalhes. Eu acho assim que tu tens essa maneira de misturar texturas, cores e fica super agradável, Ai, que né? bom. Então, para nós assim é importante a gente observar assim cada estilo de cada arquiteto, né? A maneira de Isso trabalhar. é verdade. Eu sempre comento assim também que eu sou tranquila, né? Eu tenho, isso é uma coisa minha, né? Até quando eu sempre falo muito também no meu Instagram, que eu tenho cuidado de escutar o que o cliente está dizendo. Porque Que é às vezes o fundamental, cliente né, Simone? sabe que ele quer uma casa legal, mas ele não sabe se é exatamente bege, cinza ou branco. Ele viu uma revista que ele gostou, foi num evento, foi numa loja, mas ele não sabe verbalizar às vezes exatamente. Ai, Simone, eu queria um sofá preto. Mas aí eu fico prestando atenção e tentando ter o cuidado de traduzir o que a pessoa está dizendo. E para isso eu acho que realmente eu chamo de virtude que eu tenho de ser relativamente tranquila nessas escolhas e também na montagem dos ambientes, porque enquanto parece que eu estou parada, na verdade a minha cabeça não para de funcionar, né? Sim. Então, mas aconteceu isso, né? Quando eu vim montar, eu digo, ai, bota ali, bota aqui. Eu digo, ai, queria muito um armário. Quem vier aqui ver, Sim. vai ver que tem um armário. E aí, quando a gente vê, o resultado chega ao fim, né? Cresce, né? Cresce, cresce. Parece que a coisa vai lenta assim, e de repente cresce e aparece, né? É. Simone, e a gente trazendo o assunto, então, agora mais para a questão dos estofados, dos Certo, sofás, tá? certo. Como é que tu faz a escolha de cada estofado para cada ambiente? Porque o sofá pode ser numa sala de jantar, numa sala de estar, numa sala de jantar também, como Também que eu é o caso coloquei. aqui na AZ, num quarto, numa sala de televisão. Então, cada ambiente pede um sofá próprio para aquele ambiente. Como é que tu faz essa escolha? Pois é. Então, eu acho que assim, ó, o sofá, no meu ponto de vista, é um item bastante funcional, além da beleza. Então, quando eu escolho um sofá, eu procuro verificar as funcionalidades dele, como a Ângela comentou. Se é para uma sala de TV, se ele é mais profundo, se a pessoa vai ficar deitada, se a pessoa vai ficar sentada, se a pessoa, a família toda mais alta, qual é a altura do assento, qual é a firmeza desse assento, Isso, importante. né? As alturas dos assentos eu acho muito importante, porque a gente tem uma arquitetura contemporânea com sofás bastante baixos. E eu, pelo menos nos meus clientes, a grande maioria me comenta: ah, Simone, é muito baixo, não está confortável. Então eu acho Às assim, vezes ó, até o encosto, né, Simone? São os altura de encostos encosto, também bem baixinhos, exatamente. né? Então, assim, ó, eu acho que tem uma técnica que tem que ser avaliada. Outra coisa que é muito importante que a gente não vê é a estrutura desse sofá, se é com madeira nobre, como é que está lá dentro, como é que são as persintas, que tipo de espuma está sendo usada, porque a gente tem sofá assim, ó, que custa de 5.000 a 100.000. O universo é imenso. Então, acho que é uma escolha que tem que ter muito critério e eu parto sempre da funcionalidade pensando para que vai ser usado aquele sofá, né? E quem vai sentar naquele sofá, né? Eu já tive clientes que me disseram: ah, a gente até gosta de sofá baixo, mas as minhas tias vêm aqui, a minha mãe, a minha avó, é todo mundo mais idoso, eu não posso ter um sofá baixo, senão a pessoa não vai sentar. E depois para se levantar também, né? Fica mais Fica com difícil. dificuldade. Então, é assim, eu sou uma pessoa que procuro, apesar desse mix todo que eu adoro fazer, eu acho que tem que ter um equilíbrio nessa escolha. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra.
Claro, a não ser, vamos dizer, eu estou num hall de um edifício super contemporâneo, aí eu preciso uma peça de design ou então uma peça mais minimalista. Então, tudo tem a ver com a funcionalidade e quem vai usar aquele item, né? Exatamente. E esse cuidado, assim, porque o sofá é uma peça que é mais difícil a gente trocar toda hora, né? Então, ele tem que ser muito bem pensado para Exatamente. aquele espaço. Eu tenho até um exemplo que eu gosto de comentar quando falo em sofá. Eu fiz um apartamento de uma cliente, isso já se vai, sei lá, talvez 10 anos ou uns 8 anos. E ela tinha um valor X para montar aquele apartamento. E aí a gente, na ocasião, priorizamos cozinhas e os móveis fixos, que é outro quesito que junto com o sofá a gente tem que pensar, Analisar, né? Analisar. E aí ela me disse, Simone, eu vou comprar um sofá econômico. Eu digo, bom, então eu vou te dar a realidade. Tu vais comprar um sofá econômico que vai te durar 4 anos no máximo. Tu sabes que daqui tu vai ter que trocar o sofá. E foi dito e feito. Passou 3 anos, nem passou 4. E aí ela me procurou, me telefonou e disse, tu acertasse na minha Sena. Eu digo, o que foi? Meu sofá tá horroroso, a espuma cedeu, o tecido tá manchado, eu tô com uma raiva desses sofás. E aí nós acabamos então fazendo a substituição por um modelo similar, porém de uma qualidade muito superior, né? Com couro, um deles foi em couro, o outro foi em tecido. E aí realmente ela fez um investimento que vai ter uma durabilidade longa, né? Porque a gente, como tu disseste, a gente não troca de sofá de 3 em 3 anos. Exatamente. A não ser que a pessoa tenha um propósito para tal, né? Vou fazer esse investimento menor agora e daqui a um tempo faz a substituição. E pegando esse gancho, a gente pode falar também um pouco sobre a questão do sofá com capa e o sofá estofado, porque às vezes o com capa ele é um pouco mais de mais valor, né? Mas ele tem a facilidade que a gente pode lavar a capa. Sim. E também trocar essa capa daqui certo, a um tempo, né? Exatamente. Porque o estofado, uma que a pessoa fica sem o sofá, porque tem que ir pro estofador. Então, fala um pouquinho, Simone, sobre tanto o sofá com capa e o sofá estofado, quais são as vantagens, as desvantagens. Me lembrei também nesse item, também no sofás com chaise. Também. Bom, mas eu acho assim, a capa já foi um item usado assim muito lá atrás e nos últimos anos voltou, né, com força total, por sinal, né, a gente vê por aí. E eu acho assim uma solução super importante, porque o sofá por baixo da capa ele pode não estar forrado com tecido para o teu uso, mas o interessante é compra um sofá que vai estar forrado, que tu vai escolher um tecido de repente uma sarja, talvez um tecido que seja um pouco mais frágil, sim. para o dia mais a dia, em conta, mais em conta, né? Para o investimento não ser tão alto e investe numa capa. Então, quando tu precisares, tu tira aquela capa, bota para lavar e tu tens um sofá para seguir usando naquele período de manutenção da capa, né? Eu já tive uma outra situação também que a cliente comprou 2 capas. Que eu acho o ideal. E até assim, às vezes com cores ou tecidos Exatamente, diferentes. Era isso que eu ia comentar. Ela comprou uma capa no off, né? Que dá essa vibe, como eu digo, Punta del Este, praia, Trancoso, Bahia, que tem muito a ver com o estilo de cada um, mais despojada, exatamente. E aí a segunda capa era mostarda, não era mostarda, minto, mas cor de cerâmica, uma cerâmica clara, que super entrou na decoração dela e ela tá super feliz, porque de vez em quando vai ter um jantar, vai ter um aniversário, muda a decoração da casa. Exatamente. E aí tu consegue dar um up, uma renovada com pouco, né? Com pouco. Não, e a capa, eu vejo assim, aqui a gente tem, eu sou muito fã da capa, né?
Eu tenho na minha sala, que eu tenho aqui em Bagé, que tem lareira. A lareira, a gente sabe que no inverno faz uma sujeira. Eu passo o inverno, eu boto na máquina, lavo em casa. Sim, porque os tecidos têm tecnologia, Exatamente, né, Ângela? são tecidos já pré-encolhidos, né? E daí eu tô com um sofá novo sempre. Então eu sou muito fã, principalmente do sofá com capa de sarja branca. Mas tem também os linhos, as cambraias, e é um tecido que mesmo amassado ele fica bonito, Ai, pois né? eu adoro. Então a capa eu acho assim, eu acho super versátil. E tem essa questão de fazer duas capas eu acho maravilhoso. E tem uma coisa desses tecidos, vamos falar do linho ou do algodão, que essas fibras naturais trazem um conforto térmico impressionante. É muito mais agradável do que a gente estar sentada num couro sintético, por exemplo. Exatamente. Ou num tecido sintético, Ou um né? tecido sintético. Esses tecidos, eles respiram com o corpo humano, tem uma troca do calor. E isso eu acho assim, que às vezes é invisível o toque é diferente, ao né, cliente, Simone? né? O toque, exatamente. Aqui mesmo a gente está com uma lona, que é um tecido de algodão, que tem esse conforto. E é super resistente, né, Ângela? Não, inclusive tem a gente que trabalha com a JRJ, eu tenho várias possibilidades de lona de caminhão mesmo, que foi tratada, inclusive tem até os escritos, né, que vem na lona, tratada, super macia para uso em estofados, né? Então as possibilidades são imensas e também dá para fazer com capa, né? Exato. Pode ter até uma cor mais arrojada na base e ter uma capa neutra. Também. Então, o universo, assim, as possibilidades são infinitas, né? Infinitas, é verdade. E eu acho que o que eu só ia reforçar isso, que hoje tem muita tecnologia nas fibras, nos tecidos e, obviamente, que gera um valor para tudo isso, né? Porque eu digo, almoço grátis não existe. Mas tudo que a gente faz com programação e planejamento sempre dá certo. Então não adianta pensar no valor assim de um sofá, não vou pagar 50 mil por um sofá, mas se isso está no montante da tua obra, da tua decoração, da tua reforma, sim, daqui a pouco consegue realizar, né? Exatamente. Até porque o sofá tem que ser algo para ser usado, não para ficar na sala ali como uma peça decorativa, né? Exatamente. Tem que ser algo realmente bom para ser usado, né? Não, e criança, por exemplo, eu tenho sobrinhos netos, mas a minha sobrinha que frequenta lá na minha casa, ela pula no meu sofá e eu deixo pular, porque eu sei que ali embaixo tem uma cinta que é boa, tem uma espuma que é boa. A espuma tem uma vida útil, né? Mas se tu tem toda uma caixaria eficiente, tu vai trocar uma espuma. Exatamente. Depois de um longo período, então... Simone, e também a questão do sofá com chaise ou qual é a tua opinião, assim? Porque tem essa tendência, assim, sofá com chaise, né? Pois é. Mas tem também a possibilidade do sofá com puff, que esse puff também pode ser um coringa. Até usei aqui na sala, né? Exatamente. O que tu pensas, assim, sobre essas duas possibilidades? Eu tenho para mim uma questão que é bem técnica, porque a minha veia engenheira me acompanha, né? Sim. Apesar de eu ter a preferência pela decoração. Que é o seguinte, no momento que a gente tem, por exemplo, um sofá com uma chaise retrátil que entra e sai do assento do sofá, a gente perde a possibilidade de ter um assento com uma cinta eficiente e com as camadas de espuma ou molas até no assento, que é muito usual, ou pena de ganso no forro. A gente perde essa possibilidade, porque a gente vai ter que ter uma espuma e uma estrutura que corre. Então, assim, ó, Simone, eu indico, não é que eu não indico, assim, discuto com o meu cliente sobre isso e muitas vezes já, claro, o cliente comprou um sofá com uma chaise retrátil, porque é um lugar que ele usa menos, talvez.
E ele quer ter aquela possibilidade de se deitar para ver um filme, né? Mas eu acho assim, ó, eu acho que a gente perde em conforto e durabilidade. Então, o que que eu acho? A chaise fixa, que seria uma segunda opção, para não ter o entra e sai, ela acaba exigindo um ambiente bastante grande. Às vezes o cliente também, mas eu queria muito uma chaise fixa, eu digo, mas a sala é pequena, tu estás querendo agora, de repente daqui a 5 anos, aquele desejo não é o mesmo, a vida muda. Né? Eu digo no meu manifesto, assim como a vida muda, as coisas também podem ser mudadas, né? Então, assim, sempre a minha preferência é usar um sofá realmente confortável, né? Existem diversas marcas no mercado. Tu mesmo aqui trabalha com mais de um fornecedor, são todos ótimos. Sim. E a gente ter um puff que a gente consiga fazer na altura do assento do sofá. E esse puff vira uma chaise quando for necessário. Esse puff pode ter rodas, às vezes tem um tapete, fica difícil de manusear, então a roda acaba auxiliando. E assim eu acho que a gente cria um ambiente que eu gosto de chamar democrático. Porque tu consegues receber uma amiga, um amigo, um parente no sofá, e quando tu precisa, tu puxa aquele puff, enfim, Sim. e tu... Quando queres deitar, exatamente. O puff tá ali, facilita, né? E o puff fica também um coringa, né? Claro, serve de mesa. Eu usei aqui também bota uma bandeja em cima, exatamente. pode servir de mesa, né? Eu também sou bastante adepta, assim, dessa questão do então sofá essa é meio a puff. minha preferência. Tenho projetos com chaise fixa, mas já são ambientes que se moldaram para ter aquela chaise, já tem um canto que ninguém vai sentar, o sofá acaba tendo uma medida generosa para caber... Numa parte mais íntima da casa também. Exato, são diversas opções, mas eu sempre acho assim, se a gente tem possibilidades, até o investimento acaba se pagando, né? Com certeza. Do que ter uma estrutura fixa que às vezes limita um pouco, né? Eu acho que sempre o que a gente optar assim por algo atemporal sempre é mais vantajoso, né? Porque como tu disseste, assim, a gente muda, os nossos desejos mudam também. Exato. E quando é uma coisa mais básica, uma peça mais básica, aquilo ali tu pode trocar o tecido e daí tu tem um sofá novo, né? De repente, se ele já tem alguma peculiaridade como estrutural, uma chaise, né? alguma coisa, daí já fica mais difícil, né? Ou as pessoas às vezes se mudam, né? Não tem espaço para que o sofá em L também, né? Que tu sabe que agora, exatamente, né? agora até um projeto bem recente, que é lá em Porto Alegre, que é um duplex, na sala que a gente chama de sala íntima, surgiu, o projeto nasceu até com o sofá em L, que era a pessoa, quero ficar deitada aqui, minha filha lá e tal. E ali no andar da carruagem, porque o projeto é uma coisa que a gente vai construindo, né? E claro, eu fiz a decoração aqui da sala, como tu comentasse, montei um dia, mas eu já tinha vindo na loja antes, eu já tinha pensado, eu já tinha visto o sofá, então a minha cabeça fica... mastigando, trabalhando. Com aquelas opções. E o projeto é a mesma coisa, a gente faz uma proposta, o cliente aprova, porém o cliente fica também, daqui a pouco, belo dia, pensa, Simone, mas é aquilo, o que tu acha? E agora eu tive essa situação que o projeto nasceu com 2, nós mudamos para um sofá em L, e agora as compras ainda não foram feitas, eu digo, enquanto está no papel, tudo pode. Nós evoluímos para a proposta número 1, voltamos, na verdade, para ter 2 sofás, porque a cliente ficou mesmo pensando, pois né, 2 sofás a gente consegue sentar e conversar melhor, né, propicia
convida uns amigos para tomar um vinho, para conversar, do que em L, que parece assim que tu tá do lado da pessoa, né? Exatamente. Gera uma intimidade que na hora da conversa não... tem tudo isso, né? Não é legal. E também tem a questão que a gente não falou, tu falaste rapidamente, assim, que a gente tem também aqui, por exemplo, a poltrona que tu usaste aqui no ambiente é uma poltrona toda com pena de ganso. Exatamente. Né? Que é um super conforto, mas também entra naquela possibilidade, assim, tem que ser algo mais específico, Sim. né? Porque ela prioriza o conforto e... Então também isso, né, Simone, de falar um pouquinho assim sobre a questão da fibra ou da pena de ganso, que a pena de ganso, claro, é um sofá, uma poltrona de um valor maior, né, em função do material, mas que é um super conforto. Exatamente. Eu tenho bons exemplos até. Sobre a pena de ganso, o que acontece? A pena de ganso, que é um produto natural, ela não achata que nem as fibras sintéticas. Então esse é o grande, como é que se dizer, é o grande diferencial. Uma pena nunca vai ficar achatada. Ela pode ficar achatada durante o período de uso, tu bota na rua, ventila, bate e aquelas penas voltam a ter volume. Como um travesseiro de pena, né? Como um travesseiro de pena, exatamente. E ela tem um conforto que tu te acomoda. Então, como a Ângela comentou, a gente tem que ver a funcionalidade, quem é que vai usar esse sofá, qual é o fim. Eu quero realmente uma sala para eu me atirar, né, e curtir televisão, dormir, final de semana, ficar naquela vibe assim de pijama. Então acho que super atende. É um investimento que eu acho que se paga ao longo do tempo com toda certeza. E o que eu ia contar, que eu tenho um ótimo exemplo, é porque eu fiz foi em Pelotas, a cliente de lá tem quadros do Marcelo Hubner, nós compramos várias coisas aqui na Z. E nesse projeto, que foi o escritório residencial dela, ela tinha um sofá de pena de ganso, com almofadas de pena de ganso, que tinha uns 50 anos, eu acho. Não sei lá quantos anos. Muitos anos. Então, a gente trocou o tecido e mantivemos a pena de ganso. O estofador fez um complemento, porque isso é possível hoje, complementar com pena o enchimento, né? E tem o tecido que é o parapena também, que é um forro que vai entre a pena e as almofadas, o forro da almofada. E ficou assim, ó, espetacular. Ela continua com o sofá que tinha uma estrutura de madeira boa, todo de pena de ganso, e tá com um sofá novo, jovem. Até nós usamos um tecido em buclé, que é uma atualidade, vamos dizer assim, mas ele tem uma cor de rato, então ficou muito legal. E então eu acho que é isso. E a fibra, que a gente estava falando, a fibra por si só, ela também tem vários tipos de fibra. Tem a fibra siliconada, tem a fibra comum. Isso influencia muito, por exemplo, no valor das almofadas. Às vezes a gente tem, mas é ali na Casa Maria, vamos dizer assim, né? Eu estou falando uma coisa genérica. Uma almofada custa R$50. Tá, mas é uma almofada que tem uma fibra que vai se achatar semana que vem, não vai nem durar um mês. Exatamente. O volume de fibra é menor e não tem a fibra siliconada, que é uma tecnologia mais moderna, né? Então isso tudo agrega valor. E nos sofás que são com fibra, né, que não são com pena, que pena é uma coisa bem específica, né? Eles também trabalham com várias camadas de espuma, desde a espuma mais rígida, uma espuma média e uma fibra siliconada para trazer o conforto na hora do sentar, né? Essa empurradinha que a gente dá aqui, ó, é porque aqui dentro tem uma camada de produtos que vão te proporcionar esse conforto. E isso tudo é tecnologia. Então não adianta, a gente tem que ir a fundo
de cada produto quando vai adquirir, quando vai E até especificar, né? nós temos também modelos aqui, também com fibra e uma leve camada que sobrepõe a Sim, fibra de pena de ganso. E certo, daí dá exatamente. um conforto, não fica tão Tão fofo. fofo como a pena de ganso, mas ele dá um conforto especial, assim. E é o caso da mola ensacada também, né, Ângela? Também, Ou mola de metal, enfim, que é uma coisa que se usava muito lá atrás. antigamente. Em Pelotas, às vezes a gente consegue alguns estofadores ainda que restauram molas, mas não são muitos. Mas hoje também a mola ensacada, aquela que a gente usa no colchão, veio para o sofá. Então, dependendo também do fornecedor, ou principalmente aquilo que a gente falou no início, do uso desse sofá, tu podes investir um pouco mais em molejo ou não, quero mais firme, é uma sala de espera, por exemplo. Sim. Né? Então, ou um sofazinho para o quarto, às vezes um quarto grande, tu tem um sofazinho auxiliar. Então, Simone, e outro tipo de sofá que a gente não falou também é o sofá-cama, né? Porque às vezes a pessoa tem essa necessidade de ter um espaço que não é um quarto, mas que precisa eventualmente receber alguém, né? Tem que ter uma opção de cama e precisa de um sofá-cama, que a gente sabe que o sofá-cama é um pouquinho complicado, né? Ai, pois é, esse é um assunto delicado, né? Bom, o sofá-cama, ele vai cair na mesma questão do sofá retrátil, que eu expliquei, que eu falei um pouquinho antes, né? Eu já fui professora, então às vezes eu digo assim, eu expliquei, parece que eu estou dando aula. Bom, mas é a mesma questão, porque a gente vai ter duas funcionalidades em uma, né? E nesse momento a gente perde coisas, né? Em algum lugar a gente perde. Em algum lugar a gente perde. Então eu acho assim, ó, a gente usa muito sofá-cama, por quê? Porque os apartamentos às vezes são menores, ou porque tu tem um escritório e tu tem uma família grande, tu precisa de mais espaço para receber convidados. E aí se faz necessário aquele item, tu não vai ficar com uma cama num escritório 350 dias do ano para receber 15 dias da visita, né? Então, aí a gente se obriga a usar o sofá-cama. Porém, eu acho assim, ó, que existem alguns modelos, principalmente aqueles que a gente puxa, que fica uma cama com uma estrutura metálica. O colchão, que às vezes vem de fábrica, é meio ruim. Eu já tive... Tem pouca espessura, Tem pouca espessura. Eu já tive ocasiões em que a gente trocou aquele colchãozinho de dentro por um mais espesso. Então é assim, ó, é um mal necessário, vamos dizer, né? É mais ou menos. Mais ou menos isso. Mas eu também acho que as fábricas melhoraram um pouco, assim, porque antes a gente só tinha aquele da Erval gordo, que tu falava em sofá-cama e pensava, tem que ser um sofá Erval. Então, porque realmente eles que são pioneiros nessa tecnologia de tirar a estrutura de dentro. Mas existem 1000 modelos e aí é fazer aquela loteria e ver somar ônus e bônus. Se adapta melhor para a situação. E também eu gostaria de falar contigo um pouquinho mais detalhado assim, sobre a questão também do tecido, da escolha do tecido, porque também o tecido vai depender o conforto, muitas vezes, né? Se é um tecido mais confortável, a durabilidade também. Então, tem várias questões na hora de escolher um tecido para um sofá, porque atualmente a gente vê muito assim, tons mais neutros, né? Sim. Mas também numa decoração pode-se optar por um listrado ou um estampado. Pois é. Né? É uma coisa mais ousada. Adoro uma mistura, fico assim. Exatamente. Claro que vai depender muito do que o cliente, né? Do perfil do cliente. Exatamente. Mas como é que fica isso, né, Simone, atualmente, assim? Também é uma tendência? Pois é. A questão do tecido do sofá é bem assim delicada, eu acho.
Porque, primeiro, um sofá consome, assim, metros e metros de tecido. Não é 3 metros. Depende É também, 20. porque geralmente um sofá bom tem as almofadas soltas, né? Um Exatamente, sofá que é melhor outro item, assim, que muda muito o conforto, né, Ângela? também. A almofada solta, principalmente no encosto, é Sim. outra vida, né? Então, assim, ó, eu acho que tudo vai sempre de encontro à funcionalidade. É o sofá que eu vou passar o dia e a noite, é o sofá da lareira e tal, tá. Então, a gente tem criança, a gente vai fazer a refeição. Isso eu pergunto, vocês jantam na sala da TV ou vocês jantam na cozinha? Ou na sala de jantar? Então, tem mil opções de hábitos, né? E cada pessoa tem o seu. Uhum. E aí os tecidos, eu acho que hoje a gente tem uma grande vantagem, que são os tratamentos que vêm nos tecidos, né? Então a gente pode ter um veludo, né, de algodão. O veludo é eterno. Eterno, Né? que vai, se tu sujar, tu vais conseguir limpar de uma forma delicada, da forma certa. Também não adianta botar um vanity no sofá, Sim. né? Tem tecidos que já se vêm com impermeabilização e conseguem manter o toque de um tecido natural. Pré-encolhidos também, na questão das Pré-encolhidos, que é capas, super né? importante, exatamente. E tenho sempre os tecidos que são os queridinhos do momento, né? O veludo eu acho que é uma coisa que está voltando muito. Ele já teve. E é lindo, né? E o veludo é outro ponto importante, que é imprescindível que ele seja de algodão, porque o algodão é que vai dar a durabilidade para aquele tecido. Porque existe muito veludo sintético. Sim. E aquele veludo sintético é aquele que solta o pelinho. Então, daqui a pouco, tu olha o teu sofá e ele tem um esbranquiçado aonde tu senta todos os dias para tomar teu mate de manhã. Exatamente. E talvez, assim, na hora da compra, tu não soubesse daquela informação, ou porque, enfim, tu não estava acompanhando de um profissional, ou o vendedor da loja, às vezes, também não especifica com clareza o que tá. Porque às vezes a pessoa vai mais pelo valor, né? O E valor, isso complica muito. Exatamente. Né? O valor é uma coisa que que determina que a compra, determina né? a compra muitas vezes, mas determina muitas vezes porque a pessoa não tem o conhecimento do que está comprando. Também. Então, eu já vi muitas vezes as pessoas me chamarem e dizem, Simone, eu comprei achando que era ótimo, só que eu passei agora faz 2 anos e tá uma porcaria a minha poltrona. Então, falta às vezes conhecimento e, claro, eu prezo por isso, né? Eu sou bem explicada, eu pergunto, tu entendeu? Tu tá entendendo por que esse aqui custa 5 mil e esse custa 20? A gente pode comprar o de 5 mil, mas tem que saber o que está comprando. Exatamente. Né? Às vezes, claro, é para a casa de praia que eu vou 2 vezes no ano, passo os 10 dias. Ok, podemos comprar um veludo, um tecido que não seja tão bom, porque tu vai usar pouco, então tu não precisa daquela durabilidade. Então é bem isso aí. E o que eu ia falar era dos buclês e dos veludos cotelês também, que está se usando muito. E que é um pouco assim de tendência, mas eu acho também que a gente tem que se dar o luxo às vezes de ousar, né, Ângela? Eu adoro assim usar, eu uso ontem mesmo, quando eu comecei a fazer a sala, eu digo, gurias, eu vou trabalhar com vermelho e preto, mas aí eu olhei essa tela com vermelho e amarelo e fiquei apaixonada. Eu digo, não consigo, eu não consigo fazer assim, minimalista, né? Já botei o livro do Sigmund Gamin, né? Que a Ângela tem aqui, que é o ícone. Que é uma né? referência. Referência. Ele ousa com uma facilidade. Assim. Exatamente, o resultado sempre dá certo. O resultado é né? maravilhoso. Então, eu acho que a gente pode, sim, ousar em tecidos. Eu acho que tem que estar sempre atento ao tipo de tecido, a tecnologia que está ali inserido. Se tu vai precisar, hoje tem tecidos coloridos que são super laváveis e que vão ficar lindos, Sim. né? Então, acho que é meio isso, é ter que estar sempre de olho atento o que tá... E outra coisa, o que tu tá comparando, porque eu também, enfim, tenho vários clientes e me mandam às vezes sugestões. Eu vi esse sofá em tal lugar, eu digo, e tu perguntou tal coisa? Não perguntei.
Então, a pesquisa tem que estar comparando alhos com alhos. Exatamente. E não alhos com bugalhos. Né? Eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que é bem pertinente, assim, né? Então, não quero dizer a pessoa tem que comprar o mais caro. A pessoa tem que comprar o que faz sentido para ela naquele momento da vida dela e do futuro que ela está planejando, né? E Simone, agora a gente linkando com a questão das almofadas, né? O sofá é um pano de fundo para as almofadas ou as almofadas que complementam o sofá? Ai, pois Como é que é essa relação? Pois é, isso é uma coisa interessante, né? Claro que a gente, na grande maioria dos projetos, a gente trabalha com sofás neutros por essa questão toda de investimento, né? Então, eu prefiro ter um sofá bom, que seja funcional, que tenha tecnologia e durabilidade e que seja neutro, que vai me acompanhar há muito tempo e fazer a troca da decoração, que é o que eu digo que eu amo fazer, com os tecidos das almofadas, né? E quando a gente fala em almofada, a gente também tem toda essa tecnologia que a gente estava falando do sofá, né? Também. Então, por exemplo, eu estou aqui com uma almofada que é de um tecido que tem um linho misto, que tem uma listra irregular, que tem um tamanho adequado. Essa é 50 por 50, né? Eu nunca uso menos do que 50 por 50, porque eu acho que aquelas almofadas já ficam meio pobrezinhos, vamos dizer. Então, o meu cliente, às vezes, eu digo assim, ó, compra 2 50 por 50, em vez de comprar 4 de 40 por 40. Exatamente. Se é por questão de investimento, né? E procura comprar uma almofada que tenha uma fibra siliconada com uma procedência reconhecida, né, Ângela? E a gente vê assim, no caso, essa almofada, o tecido, ele tem um toque bem macio. Maravilhoso. Né? Já essa almofada que eu tô aqui escorada, eu adoro essa almofada, mas o tecido já é mais encorpado. Certo. Né? Então, tudo isso, na hora de escolher, também influencia. Claro, né? Às vezes é uma... Aqui, por exemplo, eu acabei fazendo um mix entre essas almofadas que são mais estruturadas, de fato, que servem de base para uma que é mais macia. Que é mais macia. E falando nisso, também dá para mostrar aqui que eu fiz um mix de estampas, né? Que é um pedipule, que é um geométrico simétrico, e eu usei uma listra irregular que tem tons da paleta que eu usei aqui dos quadros. Mas a gente tem um vermelho inusitado, como nem diz o nosso amigo Maurício Arruda, né? Então, não é ele que diz, é que ele usa muito, como é que se diz? É uma técnica, né? Então, as almofadas, eu acho que também são realmente a cereja do bolo. Se a gente troca essa tela para outro ambiente e vem com uma tela, por exemplo, com azul, a gente pode ter almofadas todas lisas, que é uma coisa que eu uso muito. Isso nos permite aquela questão que a gente estava falando de ousar um pouco no sofá. Então, se tu tens um sofá, às vezes cor de cerâmica, terracota, que é uma cor, mesmo que seja uma cor viva, é uma cor atemporal, ela sempre vai estar bem. Tu pode botar todas as almofadas na mesma cor do que botar a almofada, uma com bordadinho de flor, a outra com patchwork, não sei do que, a outra de tricô. Esse mix, eu acho que às vezes... tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, porque essa mistura, muita misturada, ela acaba... Tu não enxerga nada do que está no teu sofá e acaba... Eu ia dizer assim, diminuindo um pouco o poder de uma almofada na decoração, né, de uma sala de estar. Então, eu uso muitos exemplos assim das lojas, aqui como a Ângela, que sempre tem um conjunto de almofadas lindas no sofá. Elas têm ali uma sequência de tons, uma sequência de texturas, um tamanho importante, e aquilo ali faz o teu sofá crescer. Então, acho que a almofada é um item maravilhoso, eu uso sempre. E quando o cliente me diz, Simone, eu não gosto de almofada,
porque às vezes é o sofá que tu usa todos os dias, aí tu tira a almofada e tal. Na minha casa eu tenho cheio de almofada, quando eu vou me sentar eu boto pro chão, depois eu boto pra volta. Sim, eu lá e em tá casa tudo também bem, tem que e ter tá tudo almofada. bem, né? Mas se a pessoa não tem esse hábito ou não gosta, eu digo, tá, vamos colocar duas, bota duas, podem ser duas pretas num sofá bege e a tua decoração vai estar E ótima. até, eu vou fazer um parênteses, lá em casa nós somos todos grandes, né? E os sofás, então, são mais profundos. Então, quando vem uma pessoa que é mais baixa, as almofadas ajudam também, porque já faz o apoio no sofá. E eu tenho esse caso também. A família do meu marido, elas são menores, assim, de altura. E aí elas usam também, botam almofada no encosto. Então, a almofada acaba sendo funcional, né? Não é só decorativa. E também, Simone, tu podias falar para nós assim, ó, porque eu tenho uma tendência, assim, no sofá a usar almofadas de maneira simétrica, tá? No lado esquerdo tem que ser as mesmas do lado direito. Eu já vi que tu colocaste aqui de uma outra forma. Tem gente que coloca só numa das laterais do sofá. Como é que isso também funciona? Pois é. Eu, Simone, eu tenho até, me lembrei também de um outro cliente, um outro projeto, que o filho dela me diz assim, não, a Simone não faz nada simétrico. Então, assim, ó, eu não tenho, a minha tendência não é fazer os dois lados iguais. Eu gosto sempre dos dois lados diferentes. Sim. E uma coisa que eu gosto muito é de unir as almofadas de mesma estampa. Porque eu acho que valoriza. Então, aqui no sofá, por exemplo, eu botei as duas que são pied de pulle e depois a listrada na frente. Sim. E aí isso dá um peso para essas almofadas. Acho que dá uma valorizada. Então, assim, eu vejo realmente aqui tu coloca assim os dois lados iguais. Eu acho lindo. Mas eu, Simone, até no sofá eu coloquei os dois lados estão iguais. Mas Sim. no sofá eu prefiro fazer os dois lados diferentes. Eles têm uma conexão, porque aí do outro lado eu coloquei duas listradas e uma pied de pulle. Então a composição fica legal. Tem o mesmo número Exatamente, tem o mesmo estampas, número. né? Mas só colocadas de uma maneira mais misturada. Exatamente. Né? E quando são, claro, menos almofadas, de 2 a 3, aí eu coloco todas de um lado só e o outro lado do sofá fica vazio. E eu tenho muitos clientes, assim, muitos projetos que eu já montei dessa forma. E aí, nesse caso, quando são menos almofadas, eu sempre uso lisas. Eu não uso almofadas com estampa ou com bordado, enfim, porque aí eu acho que fica meio perdido na decoração. Tu não consegue ter aquele crescente que é o que a gente deseja, né? Entrar na sala e dizer assim, ai, uau, que bacana, né? Que sala linda. Então, o lindo tá, às vezes, em pequenos truques, vamos dizer assim, né? Nós temos aqui também na loja as almofadas de Quilin, que é um... eu amo, eu tenho uma lá em casa. Elas não são tão confortáveis porque são feitas de tapete Quilin, Sim. né? Mas o visual delas é maravilhoso, maravilhoso, né? A gente também tem as almofadas de Aubusson, que são almofadas bem fofas, confortáveis e são maravilhosas, claro, né? Que aí uma eu joia. Acho que são casas assim para um elemento único. Exatamente. Aqui na sala uma verdadeira joia, né? Hoje em dia também a gente vê muito assim, que eu tenho aqui na loja a estampa de oncinha. Sim. Que eu acho que a estampa de onça é uma coisa é clássico, né? Não, e tem que saber escolher a estampa de onça, né? Sim. Mas eu acho assim que pode ficar muito bem no ambiente. É uma ousadia tem legal. almofadas em couro também, né? Também em couro, com detalhes em couro também. Eu tenho 2 almofadas em couro, até eu ganhei de presente, que eu uso na minha sala. E acabam sendo macias, porque o couro é macio, no caso dessas, né? Tem as almofadas com palavras ou com frases super, que também que eu usei também aqui o Inspire, que também pode ser usada, fica muito bem. E
E uma das coisas que eu gostaria também, Simone, assim, para a gente finalizar, que a gente até não detalhou muito a questão do sofá ainda, buscando ainda o assunto do sofá. Tu fizeste uma sala de jantar com um sofá antigo, que fiz. ficou maravilhosa até. Quem tiver a oportunidade de vir na Z Galeria aqui em Bagé, vai ver de perto. A gente, ao longo do tempo, a gente vai postar também fotografias para as pessoas verem. Certo. Ela misturou um sofá antigo com um banco, com cadeiras em veludo e ficou assim maravilhoso para mim, assim. Ai, que bom, Ângela. Eu fico feliz porque tu... Eu gosto dessa mistura, Certo. assim, e até essa questão também que tu vinhas me comentando, assim, pode-se usar um sofá. Às vezes a questão da altura com a mesa também, Exatamente. a pessoa não tem essa noção, mas pode ser usado também um sofá, né? Pode ser, porque ontem mesmo, quando teve a abertura do evento, a gente conversando com as pessoas que vieram, enfim, e hoje assim, ó, hoje não, o comer, o jantar, o estar à mesa sempre foi um motivo de reunião, né? A gente se reúne, o que a gente vai jantar, o que a gente... Não, e mesmo quantas famílias, o momento que tem de estarem juntas Exatamente. é o momento da refeição, né? Eu também, assim, lá em casa, a gente tinha esse hábito tanto do almoço quanto do jantar. E aí eu também vendo, assim, amostras, viagens, começa a perceber que o modo de fazer a refeição não precisa ser naquela mesinha com cadeirinha tradicional, né? A gente vê muito isso, vamos falar muito do Uruguai aqui, que a gente vai bastante, né? Então, aqui na loja eu montei o sofá com uma marquesa, que é um sofá de madeira antigo, com palha. Usei almofadas de oncinha, estampa do Sigui Bergamin, o preto, que dá um contemporâneo. E isso traz esse despojamento, né, para a sala de jantar. E tu pode ficar ali sentada tomando o teu cafezinho, o teu vinho, o teu chá, o que tu quiseres por bastante tempo, né, Ângela? E uma coisa que tem que ter cuidado é realmente a altura da mesa em relação ao sofá. No caso da Marquesa, que é um sofá mais antigo, ele é mais alto, então dá super certo. Mas, por exemplo, a gente poderia, em determinado projeto, vamos dizer, tu tens uma sala de jantar realmente mais despojada, ter um sofá como esse, que a gente está, porém, a gente teria que ter uma mesa que fosse compatível. E isso é uma coisa relativamente simples de se resolver. Se é uma mesa existente, a gente manda cortar o pé, reforma, muda o tampo, faz alguma coisa, né? Então, acho que vem em encontro, assim, esse novo modo de vida, assim, é um de modo aproveitar. de viver. Eu acho que uma das coisas que com o passar do tempo, e também porque às vezes as casas são menores, também os apartamentos são menores. Também a gente não tem tanto essa espaço. questão de aproveitamento de todos os espaços, aproveitar bem, né? Porque antigamente tinha a sala de visitas, que daí ninguém entrava ali só quando vinha eventualmente uma visita, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem que otimizar a questão das casas, dos apartamentos, né? Exatamente. Então por que não transformar, o nome já diz, ontem a gente vinha comentando, sala de jantar. Exatamente. E a questão do banco que eu usei do outro lado da mesa, eu até entendo, o banco não é a mais confortável de ser usado, mas, por exemplo, se a gente está num apartamento, esse banco pode sair da mesa e vir fazer parte da sala de estar. Esse banco pode ser um banco que tu tenhas no hall de entrada para ser o chega, larga a bolsa, troca sapato, ou vai levar as coisas que tu tens que levar para algum lugar, tu já deixa ali estacionado, é o estacionamento, que nem eu gosto muito de dizer, e aí ele pode vir para a sala de jantar quando precisa. Então, acho que essa diversidade de usos dos elementos fica bacana, isso, né? é importante, assim, eu acho que a vida atual, ela tá pedindo isso, né? Das coisas serem realmente usáveis. Exato, né? Exatamente, porque não se tem mais aquela sala que ninguém entrava,
né? Com o sofá que ficava lá não sei quantos anos e ninguém sentava. Então, acho que até é bom, né? Que a vida mudou e a gente usa tudo, né? É bem isso aí, né? Exato. Mas é isso, Simone. A gente poderia ficar, eu acho que dias aqui Ai, não conversando. sei, exato. E eu converso bastante, né? Fico falando. Ai, não, e é sempre muito, muito bom a gente trocar ideias contigo. Tu tens essa visão completa, né? Com a tua área da engenharia, como tu disseste, tu fosse professora também, então ela sabe esmiuçar os assuntos. E eu fiz um mestrado, que isso aí menos eu falo ainda, na URGS, né, em Porto Alegre, na área de ergonomia. E foi muito gratificante. Na verdade, eu fiz, porque em determinado momento eu ia seguir na carreira acadêmica, e acabou que não era para ser, né? E foi muito gratificante, porque também eu adquiri um conhecimento mais específico nessas questões assim de alturas, de espaços, né? Por exemplo, a gente pode falar em bancada de cozinha, às vezes as pessoas dizem, mas eu sou alta, eu quero com tanto. Eu digo, tá, mas eu vou dar uma olhada na tabela para ver que realmente qual é a medida que não vai te trazer problema no ombro, problema na lombar. Então, isso tem a ver com o que a gente estava falando agora da relação da mesa com a cadeira. Exatamente. Nada impede da gente ter às vezes a gente vai em muitos restaurantes que é um sofazinho e a gente fica super confortável, a gente pode repetir isso em casa. Em casa, exatamente. Então, eu mexo também, às vezes eu falo com o cliente, eu digo, nós vamos fazer um quê? Um estilo assim, 20/9 em casa, né? Que é do Francisco Pinto, que é teu parceiro, teu arquiteto. E ele gosta muito também dessa coisa ousada, descontraída, né? E nós fizemos até uma decoração com ele numa uma cliente que é muito querida em Porto Alegre. E ele fez também uma mini sala de jantar com um sofá. E ficou muito, muito interessante, assim. Exato. O apartamento não era muito grande e ele soube usar, assim, cada espaço. Porque o momento esse do jantar, às vezes, na rotina, é um momento de encontro, seja com teu marido, com teus filhos, com amigos, né? E, às vezes, tu toma o café em pé na cozinha, né? Já meio na hora da saída, o almoço é na rua, é no trabalho. Então, acho que tem que pensar muito em rotina, né? Eu pergunto muito, assim, eu digo, como é que vocês tomam café? É um, é outro, todo mundo junto. Tem que saber de todo o dia a dia, né? E eu acho isso, Simone, assim, que tu estavas falando sobre essa questão de ergonometria, né? A gente vê, assim, o quanto é importante termos um profissional nos acompanhando num projeto, né? Porque é um investimento que vale a pena, porque tem todo um estudo por trás que vai trazer a solução ideal para a pessoa. Exatamente. Né? E como eu comento, hoje tudo custa caro, né, Ângela? Então o trabalho... E às vezes as pessoas ficam fazendo tentativas, né? E não se dão conta o quanto aquilo já custou. Eu tenho uma premissa para mim, que às vezes assim, a primeira coisa a ser pago é o profissional, é o projeto. E aí a pessoa assim, mas custa tanto... Eu normalmente acho assim, como representa um percentual muito baixo do investimento, então logo ali adiante eu canso de escutar os clientes, Simone, se não fosse tu, eu não sei o que ia ser da minha casa. Exatamente. Fico feliz, assim, porque é o que eu amo fazer e é o que eu gosto, né? Mas eu acho que é isso, como é o primeiro investimento, a pessoa fica assim, mas o projeto vai custar tanto, e quanto é que eu vou gastar? Isso é outra coisa que eu sempre tento alinhar, o valor de investimento para fazer uma decoração de uma sala, né? Porque as pessoas, às vezes, algumas, claro, a grande maioria até tem uma ideia, enfim, mas é como eu falo, hoje tudo custa muito caro. Uma mesa custa caro, o puffzinho custa caro. Exatamente. E aí tu soma o tapete mesmo, que aqui tem maravilhas, esse aqui maravilhoso que eu usei. É um patchwork maravilhoso. E deu uma base escura, assim, para esses tons de palha, eu acho que fica excelente. E eu acho, assim, que as pessoas têm que pensar que não é um projeto, não é só um simples desenho
escolher tecido. Não, um projeto é também pensar em todas essas outras questões, né? De funcionalidade, de ergonomia, projeto atemporal, alguma coisa assim, que realmente tem todo um estudo por trás. Exato. Né? E uma coisa que eu falo também, tem o repertório que a gente carrega, né, Ângela? Eu sou grata, assim, porque eu consegui realmente me realizar na profissão. Já fiz muitos projetos, né, dos mais variados dimensões. E também viajo, procuro estar sempre atualizada. Exatamente. Por exemplo, o Instagram mesmo, eu comecei a trabalhar no Instagram há 9 anos atrás, nem se falava em Instagram, eu pensei, digo, gente, eu tenho que estar atualizada e gosto, assim, de saber do que está acontecendo, né? Então, e as coisas estão acontecendo também numa velocidade louca, incrível. exato. Então, eu acho que é por aí. Então o profissional, eu acho assim que ele vai realmente te ajudar a fazer as melhores escolhas. Com certeza, com certeza. A gente vê isso muito aqui na loja, né? Que a gente trabalha com vários profissionais e a gente acompanha isso, assim, da segurança que dá para o cliente quando ele vem. Ele gosta de determinada coisa, mas a opinião do arquiteto, dizer, não, isso realmente vai ficar bem lá. Exato. Faz toda a diferença, né? Exatamente. Mas é isso, Simone, eu quero te agradecer, adorei. Imagina. Vamos ter mais oportunidades de conversarmos, porque a gente tem muito assunto ainda. O assunto é inesgotável. Exatamente, né? Então, e é sempre uma satisfação de ter conosco, eu que te agradeço, Simone. muito obrigada. Venha sempre. Também está aberto lá em Pelotas para vocês. Ai, sim. E ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente convida para assistirem e curtirem. E é isso aí. Muito obrigada.